Olá, servidores municipais de Mongaguá. Hoje é quinta-feira, 18 de outubro de 2018 e estamos aqui na sede do CISPUME para começar a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mongaguá. Lembrando que a duração da entrevista vai ocorrer e a ordem de divulgação das entrevistas foi determinada pela ordem do sorteio. Vamos começar recebendo o candidato do PSB, que já atuou como vereador do Legislativo Municipal, tem formação acadêmica em Direito, é advogado e atuou também como servidor público municipal, público estadual. E seja bem-vindo, então, Renato Nonato, obrigado pela sua presença. E a primeira pergunta é referente à representação sindical. Caso eleito, como o senhor pretende desempenhar essa relação com o CISPUME, que é a representação legalmente constituída dos servidores municipais há mais de 30 anos? Primeiro, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É uma honra poder ser entrevistado pela entidade de classe, pelo sindicato. E quanto a essa pergunta, primeiro, eu tenho uma boa relação com o sindicato. Primeiro porque, quando servidor público, também fiz parte do sindicato dos agentes penitenciários na época. Inclusive, recentemente recebi o apoio do presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, em razão dessa minha relação. A relação da Prefeitura de Mongaguá na nossa gestão será uma participação, uma participação interativa. Nós trataremos o sindicato como um parceiro da administração pública, justamente para poder mostrar para nós, a administração pública, as reivindicações trazidas e os anseios trazidos pelo servidor público. Nós seremos parceiros do servidor público, primeiro porque tem experiência como. Eu sei que o servidor público, além da remuneração, além do aumento salarial, ele precisa ser reconhecido como tal. O servidor público ele é uma extensão do Estado, uma extensão do município. Portanto, reconhecer o servidor público é reconhecer a existência do Estado, do município no caso. Perfeito. Sua gestão prevê algum tipo de reforma na administração municipal? Todas. Considerando que nós teremos um governo inicialmente de 2 anos, e esse daqui é o nosso plano de governo, ele vai muito além, aqui não tem um plano de governo para 2 anos. Aqui tem uma forma de gestão que é para 2, para 6, para 10 anos. É para mudar a forma de gestão pública. Não existe um tópico específico do servidor público, até mesmo porque o servidor público está inserido em todas as reivindicações. Por exemplo, quando falo de segurança, não tem como não tratar do servidor público da Guarda Municipal. Quando falo de saúde, não tem como tratar do servidor público que está na área de saúde. Por aí e por todas as outras áreas. Quanto à nossa relação com o servidor público, no que diz respeito aos seus direitos, e principalmente a organização administrativa do município, nós prevemos em todas as áreas uma mudança de gestão. Por exemplo, na educação, no nosso governo, os diretores de escola eles serão apenas do quadro de servidores públicos concursados. Além disso, nós não conseguimos implantar de pronto, até mesmo porque eu preciso entrar e começar a gerir. Mas nós instituiremos concurso público para diretor de escola. Por que isso? Justamente porque quando chega a época de eleição, nós vemos que os gestores, até por ideologia ou até mesmo por imposição daquele que está no cargo de prefeito, não consegue, primeiro, ter a sua independência, a sua liberdade política democrática, e mais do que isso, corre-se o risco de que na alternância de governo, a escola, que está sendo bem gerida, bem cuidada, deixe de ter aquele gestor, o diretor no caso, para ter uma outra pessoa que talvez não conheça, mas porque apoiou determinado político, recebe o cargo como diretor. Reconheço que não tem como a gente fazer isso daí de pronto. Primeiro eu tenho que assumir, colocar a minha equipe, né? Aqueles servidores, inclusive nos cargos de direção, que estejam e que estão desenvolvendo um bom trabalho, eles serão aproveitados certamente. Mas é claro que o governo terá a nossa cara. É isso. Certo. Só até acabou antecipando o que seria o próximo tema, que seria em relação aos cargos comissionados. Como você está apontando aí a questão dos diretores de escola.
que inclusive o senhor na última campanha, quando o senhor participou, o senhor, porque o que ocorre? Os cargos comissionados, a pergunta em questão é: qual a possibilidade desses cargos serem ocupados por servidores de carreira, os efetivos de carreira? Porque depende, às vezes, da questão de capacitação para assumir o cargo, porque algumas vezes também a gente sabe que, pelas coligações feitas e tal, esses cargos são ocupados por questões políticas, certo? E não por questões de mérito e questões técnicas. Então, dentro disso, candidato, como que o senhor prevê atuar dentro dessas, como esses cargos comissionados vão ser ocupados? Como eu disse, nós não podemos ser levianos e falar que não haverá o cargo comissionado, ou que ele será exclusivamente de servidores concursados. Não tem como você fazer isso, até mesmo porque existem alguns setores estratégicos, até muito próximos do prefeito, que precisa ter uma relação de confiança, que eu posso ter sim um servidor concursado, mas também eu posso trazer isso comigo. Contudo, como eu disse, como eu já fui servidor, nossa gestão será gestão por mérito. Nós teremos o tratamento do servidor, nós enxergaremos o servidor na sua essência. Nós promoveremos o que não tem há muito tempo, cursos de capacitação para os nossos servidores, incentivaremos para que os nossos servidores continuem ou prolonguem os seus estudos, para que eles possam ter uma qualificação. Até mesmo através do deputado Caio França, nós conseguimos trazer para Mongaguá vários cursos pelo Via Rápido Emprego e também a Universidade Pública Virtual, a universidade gratuita. O que nós queremos é ter outras parcerias, seja com o poder público estadual, federal ou até mesmo com outros setores, SESI, SENAI e tantos outros. Para quê? Para que a gente possa interagir entre o servidor público e essas entidades que possam nos ajudar em qualificar mais o nosso servidor. E através dessa qualificação, é claro, promover com que esse servidor possa ocupar cargos estratégicos, inclusive de direção. Perfeito. Quanto ao plano de cargo de carreira, o senhor tem alguma previsão dentro das suas propostas de fazer o desenvolvimento desse plano? Seria unilateral, ou somente a administração apresentando o projeto, ou teria a participação das representações trabalhistas, no caso do sindicato e de comissões dos diversos setores? Vamos lá. Quando vereador, eu recebi a comissão do sindicato, até alguns membros desse sindicato estiveram presentes. Eles trouxeram para nós as reivindicações e eu li atentamente cada uma delas. O que nós vamos fazer? Na nossa gestão, nós instituiremos uma comissão de estudo, formada por servidores públicos, esses indicados seja pelo próprio sindicato e até membros da administração, e nós faremos uma integração, como eu disse, uma comissão com um prazo de estudo determinado, publicado em edital, para que esse plano de estudo possa desenvolver, entre outras, a estratégia do estatuto, rever o estatuto, especialmente para garantir os direitos e colocar em prática o plano de carreira tão sonhado, tão esperado do servidor público municipal. Isso é compromisso nosso, isso não é propaganda política. Isso é compromisso porque fui servidor público e tinha plano de carreira. Então eu entendo que até mesmo para você poder estimular e ter a contrapartida do servidor, você precisa tratá-lo como um longa-manos do Estado, como um braço do poder público. Perfeito. E dentro do plano de carreira ainda, candidato, ela teria essa previsibilidade de progressão horizontal e vertical ou somente as duas formas? Das duas? Nossa forma de progressão será por tempo de serviço e por mérito. Então nós teremos duas listas, porque isso já existem modelos, isso já é aplicado, a gente não vai estar inventando a roda, a gente vai pegar aquilo, inclusive aquilo que eu experimentei quando servidor público, para você ter duas formas de promoção, uma por tempo de serviço, até mesmo para que ninguém fique esquecido, e outra por mérito, por qualificação. É aquela que o chefe ou o próprio servidor se avalia, o seu superior imediato também o avalia, e também, daí a importância da qualificação, os cursos, a formação e toda a qualificação será levada em conta para bonificação, para pontuação desse servidor, para colocá-lo, para promovê-lo.
Certo, então, o grande engodo da administração pública, que é a peculiaridade que é intrínseca dos servidores, porque assim, num setor privado, a gente sabe que a pessoa pode começar em qualquer nível, seja de limpeza, ela pode cair para um setor administrativo, ela pode mudar até a sua função até atingir um alto cargo dentro de uma empresa privada. Já o setor administrativo, mediante os concursos, a gente sabe que é engessado mediante lei. Como poderia ser feita essa ascensão para até o próprio servidor poder ter essa motivação e almejar um cargo melhor dentro da sua função, já pré-estabelecida por edital? O plano de carreira, ele serve justamente para isso. Primeiro, para qualificar ou quantificar as classes de servidores dentro das suas categorias. Então, por exemplo, auxiliar de serviço, separado por níveis, entendeu? E a pessoa que, seja por tempo de serviço, ou seja, por qualificação, essa pessoa ela vai estar crescendo dentro da sua estrutura. Sim. Além disso, como eu disse, nós utilizaremos, até mesmo porque eu posso falar isso, a minha estrutura ela é muito leve, nós utilizaremos dentro dos servidores pessoas para poder a gente estar colocando em cargos estratégicos de direção. É isso. Certo, isso também envolve, obviamente, a questão do orçamento municipal. Existem questões que, por exemplo, que é a database, que é fundamental para os servidores públicos, uma vez que a gente sabe que altamente teve várias reivindicações no nosso plano na pauta de reivindicação do sindicato há tempos, e até hoje ainda não foi atendida aqui no município, para que tenha um status municipal, de lei municipal. Considerando isso também, a reposição salarial, que existe uma defasagem que já ultrapassa, se for de anos anteriores, que já chega até a casa de 60%. E isso aliado a indenizações de precatórios, que já tem altas cifras também a serem pagas para os servidores. A exemplo de indenizações de férias, o processo do salário mínimo e meio, que também já está em alguns casos aí já está em execução. O que ocorre é o seguinte: como desenvolver tudo isso com um orçamento? Só acredita que com o orçamento que se apresenta tem como sanar e tem dar essa esperança de salarial? A gente não pode, e isso todos devem saber, a gente não pode extrapolar os limites legais da responsabilidade fiscal. Perfeito. A gente também não pode deixar o servidor sem informação, porque eu acho que o pior dos mundos é justamente o servidor não saber por que a situação dele não muda. Então, a nossa gestão é uma gestão transparente. O que nós faremos com o servidor? O servidor ele vai entender o orçamento municipal e saber onde ele se enquadra, qual é a fatia dele. Eu acho que a partir deste momento você pode fazer com que o servidor possa nos ajudar, inclusive a fazer com que o município possa arrecadar mais. Porque dessa forma, o município poderá servir melhor a sua população e, é claro, servir melhor o seu próprio servidor. Perfeito. Mas dentro disso, então, candidato, só a questão que seria, às vezes, meramente, ao ponto de vista do sindicato, que talvez seja de questão de uma vontade política, como, por exemplo, fazer como nós conquistamos. Então, em esse status, inclusive o sindicato foi pioneiro aqui na região, e conquistar essa database com lei, prevendo por lei municipal. Sim. Só acredita que na sua gestão teria essa habilidade de poder manter esse projeto? Claro que é possível. Como eu disse, a database ela deve ser implementada. Sim. O que deve também ser implementado é uma gestão transparente para que o servidor possa saber que, antes mesmo do governo emitir qual é a cifra que será acrescida do seu reajuste salarial, ele saber o que o município está trabalhando. Nós faremos com que o município possa arrecadar mais. Como? Com transparência na gestão. Isso faz com que a população possa participar. O servidor será melhor remunerado a partir do momento que também nós conseguimos passar essa transparência para o servidor e entender qual é a importância dele na fatia do orçamento municipal. Perfeito. E ainda dentro disso, em questões dos benefícios para os servidores. Na nossa pauta de reivindicação, nós reivindicamos como benefício a questão do plano de saúde com aquele modelo que, quando se atinge
determinadas vidas no plano, as empresas geralmente, como o exemplo que tem no município de Praia Grande, eles colocam um pronto atendimento para atender essas vidas. Dentro disso também a questão do cartão alimentação e vale transporte. Isso está previsto também para ser concedido na sua gestão ou teria algo mais também? Não, na verdade, na nossa gestão nós teremos o cartão cidadão. O servidor público ele receberá um cartão, a modelo do que aconteceu ou acontece em Cubatão, salvo engano, é justamente para que ele possa, o servidor público ele será a nossa mola propulsora dentro do comércio da cidade. Porque o servidor público vai poder utilizar dentro do comércio da cidade o cartão do servidor ou o cartão cidadão, isso a gente ainda vai estudar qual é o melhor nome, justamente para quê? Para que dentro do município ele possa ter descontos em compras e tudo mais. Eu sei que o sindicato tem o seu cartão de descontos, mas não, isso daí vai ser do próprio, sendo fornecido pela própria administração. E com isso, e aí eu volto no orçamento, com isso nós conseguimos fazer com que os comerciantes, os empresários da cidade busquem a regularidade junto à prefeitura, e aí eu estou falando de arrecadação de tributos, para justamente poder receber desse cartão que o servidor possuirá. Quanto ao plano de saúde, isso já faz parte, né? Como eu disse, a gente não conseguiu colocar tudo dentro do nosso documento chamado plano de governo, mas isso já faz parte das nossas ideias, aquilo que a gente precisa levar para o servidor. O plano de saúde, nós estudaremos quanto à questão de custeio, 50% ou 100%, dependendo da faixa salarial do servidor. E também, como eu disse, o cartão do cidadão. São os dois pontos que eu acredito que sim, certamente mudará, inclusive, a forma como o servidor vai se enxergar dentro do município. Perfeito. A proposta do cartão servidor, exemplo como você citou, Cubatão, como essa fonte de crédito que existiria dentro, ela vai estar a parte, ela teria um limite ou vai já estar enquadrado dentro dos vencimentos do servidor? É aquilo que o município fornece para o servidor. Como eu disse, como nós vamos instituir uma comissão de estudos, que boa parte dos nossos projetos ele envolve o servidor, nós teremos comissões de estudos para justamente implementar. Eu entendo que seria sobre o valor que o servidor tem direito, aquele que o município dá como vale alimentação, aquele que o município paga, seria por meio do cartão. Agora, é claro, é possível a gente estudar se dentro desse cartão, em parceria com a bandeira que receberá esses valores, a gente estudar a possibilidade de fazer desse cartão um cartão de crédito também, ou seja, o município deposita aquilo que lhe cabe e o servidor, por sua opção, opta ou não por utilizar do crédito. Isso vai dependendo da bandeira, mas é claro que essa ideia suplementar, como ela não faz parte ainda do nosso governo, nós faremos por meio de comissões que serão instituídas para a gente discutir justamente isso e implementar para o servidor municipal. Essa questão realmente estava passando. Candidato, aquele velho papo, os servidores aqui que nós juntamos com o Bolsa Auxílio, que também às vezes é denominado como frente de trabalho em outros municípios. O Bolsa Auxílio, candidato, como resolver essa questão que até hoje o senhor sabe que existem pessoas que dependem disso? Ele é um programa social. Nós, do sindicato, como o senhor bem sabe, o Tribunal Regional do Trabalho, que é aqui da nossa região, houve uma demanda judicial, mas não nos permite representá-los como trabalhadores, porque a alegação é que eles estão enquadrados num programa social ao qual o tribunal não reconhece como serviço laboral, diferente da decisão que houve também aqui na segunda região, e lá eles já reconhecem que existe. O fato é que essas pessoas são utilizadas pelo município de forma laboral, às vezes abusivas, que ocupando cargos, às vezes até com farda. E como resolver isso, candidato? Qual seria a sua proposta para resolver essa questão? Eu gostaria de agradecer a primeira pergunta, porque isso é algo que precisa deixar bem claro. Bolsa Auxílio durante o período eleitoral é, sem dúvidas, a pessoa que mais sofre, porque são usados como massa de manobra. Isso mesmo. O gestor que está na administração,
ele fala, se você votar no outro, você vai perder o emprego. Aquele que entra, ele não tem nem tempo de dialogar e nem espaço para dialogar com esse servidor. Lato sensu, é um servidor público. Por que ele não tem esse direito? Porque se esse Bolsa Auxílio for visto conversando comigo, por exemplo, amanhã ele está na rua. Isso já aconteceu. Períodos eleitorais não foram um, não foram dois, não foram três, foram vários que foram contratados ou demitidos em período eleitoral, justamente sendo utilizados como massa de manobra. O que nós faremos? Sobretudo, nós precisamos entender que o programa, ele é um programa social e deve ser utilizado como um programa social e não uma alternativa de contratação de servidores. Como nós faremos isso? Primeiro, eu quero que o servidor que hoje está no Bolsa Auxílio, ele possa ser integrado à administração pública. Então, nós vamos colocar em prática a essência desse programa. Esse programa, ele tem por regra, e não é cumprido, que esse trabalhador ele deve trabalhar um período e estudar outro período, ser qualificado em outro período, ser preparado em outro período. E é isso que nós vamos fazer. Preparando esse trabalhador, sem sombra de dúvidas, amanhã ele pode integrar o quadro de servidores efetivos do município. Como? Por meio de concurso público e, numa segunda fase, ele tem uma bonificação. Claro, numa segunda fase, ele tem uma bonificação porque já presta serviço para o município. O que nós não vamos fazer é fechar os olhos para essa demanda tão importante. Nós vamos tratar esses servidores, lato sensu, como eu digo, tratar esses servidores primeiro como pessoas que merecem dignidade pelo trabalho que executam pela nossa cidade, mas também que precisam ter uma atenção muito especial para poder sair dessa condição, para poder ter seu direito de férias, seu direito de 13º, seu direito de fundo de garantia, seus direito inerente a todo trabalhador. Eu, como advogado, sei dos direitos que um trabalhador tem, e eu sei que muitos desses trabalhadores, sem sombra de dúvidas, fortes trabalhadores, dedicados trabalhadores, estão sendo, mais uma vez, ignorados, maltratados, isso existem várias provas disso, e, sobretudo, a sua dignidade está sendo colocada em risco. Então é isso. O servidor Bolsa Auxílio, nós teremos, sim, uma atenção muito especial. Esse é um capítulo à parte que nós faremos na nossa administração. Olhar o servidor, sobretudo, como uma pessoa que precisa ser atendida pelos critérios, inclusive, de assistência social. Perfeito, Cantara. Agora, então, nós abrimos o espaço aí para o senhor, um espaço livre, para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão de poder falar com o servidor, né? Porque a gente tem muita dificuldade de dialogar com o servidor. Primeiro porque a nossa cidade, ela é conhecida, a sua essência, infelizmente, de perseguição aos trabalhadores, especialmente porque declaram apoio a candidatos que não sejam os que estão na máquina. Então, eu gostaria muito de agradecer e dizer aos servidores públicos municipais de Mongaguá, sejam eles dos cargos efetivos, dos cargos comissionados, daqueles que fazem parte do programa Bolsa Auxílio, que vocês terão, na minha administração, um prefeito parceiro, um prefeito que entende e sabe a realidade de cada um dos servidores, um prefeito que já passou pela administração pública como servidor público concursado e sabe da importância do servidor para o funcionamento da máquina pública. Gostaria, é claro, que todos pudessem receber o nosso plano de governo. Aqui tem, claro, não dá para a gente colocar todas as nossas propostas, mas aqui mostra qual que é o nosso perfil, o que nós pretendemos para a nossa cidade, o que a gente pretende para a nossa população, e eu conto com o apoio, com o voto e com a participação de cada um desses servidores para que a gente possa, juntos, fazer uma cidade melhor. Para mim, para vocês, para todos nós. É isso aí. Muito obrigado. Agora é 40. Obrigado, candidato.